O município de Tingua fica localizado no centro da província de Jiangsu, região leste da China. Com cerca de 900 mil habitantes, o local é fortemente voltado à agricultura, sendo também rico na herança cultural, cercado de vestígios arqueológicos que remontam a cerca de 6.300 anos atrás, mostrando uma ocupação desde tempos remotos. Em meados de abril de 2010, Tingua foi palco do desaparecimento de dois irmãos, Liu Qiuyun e Liu Laoliu. As investigações sobre tal fato trouxe à tona tanto a natureza horrenda dos irmãos, quanto a descoberta de uma SK que escondia muito mais do que seus corpos em um porão. Bem-vindos mais uma vez ao Narrativa no Ar, eu sou o Bonfim e feliz 2026 para todo mundo, quase chegando na metade do ano já. Hoje eu não tenho muito o que dizer, na apresentação. Muito obrigado aos novos inscritos aqui do canal. Como sempre, rasgando seda aqui para vocês. Eu peço humildemente para quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Me ajuda a chegar aí a uns 300 inscritos até metade do ano, vai? Dá pra gente fazer essa força. Não deixem de dar o gostei no vídeo e hypar também. E isso ajuda bastante na movimentação do vídeo aqui na plataforma, beleza? Então, por favor, me deem essa força. Esse caso eu encontrei dando uma olhada ali pelo Reddit. Como é um caso chinês, as fontes oficiais elas são bem escassas. Eu cavuquei para poder encontrar e grande parte das fontes que eu encontrei eu simplesmente não podia acessar por algum motivo. Mas a fonte é o Reddit no r/truecrime e eu trarei mais alguns casos assim para vocês também. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Na época dos fatos, em 27 de abril de 2010, Liu Qiuyun tinha 65 anos de idade e trabalhava como cozinheiro para uma empresa de construção civil. Chegando na hora do almoço, os trabalhadores da empreiteira foram para a cantina para almoçar e ficaram irritados ao perceber que Qiuyun não estava em seu posto de trabalho. Um dos trabalhadores foi até a casa dele e, ao chegar lá, ele se deparou com a porta da frente escancarada. O homem chamou pelo cozinheiro várias vezes e, após ninguém responder, decidiu entrar na casa e procurar por Liu Qiuyun. As luzes da casa estavam acesas, mas nada parecia necessariamente fora do lugar, embora ninguém estivesse na residência. O trabalhador então volta para a empreiteira, avisando que não havia encontrado o cozinheiro, e seus colegas de trabalho ficaram revoltados por ter que voltar a trabalhar sem almoço, porém sem se preocupar muito com a integridade de Qiuyun, achando que ele apenas tinha faltado no trabalho. Contudo, algumas pessoas acharam aquela situação um tanto quanto esquisita. Liu Qiuyun tinha conseguido um emprego havia pouco tempo, e antes disso, não se tem registros de algum outro trabalho em que ele se manteve estável. Ele era divorciado já há 20 anos e vivia sozinho desde então. Era estranho pensar que ele tivesse saído do emprego tão rápido, sendo que em muito tempo ele tinha tido como resposta de outras empresas apenas recusas devido à sua idade já avançada. Então no dia seguinte, como Qiuyun não apareceu no trabalho de novo, funcionários da empresa foram até a família dele para perguntar o que havia acontecido. Foi quando o irmão dele, Liu Laoliu, de 46 anos, soube do seu desaparecimento. Laoliu procurou por seu irmão aonde ele costumava passar o seu tempo livre, e depois de uma tarde inteira tentando encontrá-lo sem sucesso, Laoliu foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. A polícia, porém, tratou aquilo com uma certa indiferença, acreditando que o cozinheiro poderia ter fugido por conta própria para tentar encontrar um trabalho melhor fora daquela área remota. Dizendo aqui que é um vilarejo, é um local onde são vários vilarejos espalhados ali por aquela província. No dia 29 de abril, Laoliu precisava se encontrar com alguns moradores da vila para assuntos de negócios. Ao não aparecer na reunião, tais pessoas foram até a sua casa e, ao chegar até a residência, se depararam com uma cena semelhante à que foi encontrada por ele na casa de Qiuyun. A porta da frente estava entreaberta, as luzes acesas e a casa em si
sem ninguém. Após uma rápida busca, eles decidiram ligar para o celular de Lao Liu. Mas o mesmo caía direto na caixa postal. Como não havia nenhum rastro de Lao Liu, sua família foi até a polícia, registrando o seu desaparecimento. Neste momento, os policiais se mostraram surpresos com as circunstâncias, já que a própria polícia havia sido a última entidade a ver Lao Liu dentro daquele curto período de tempo quando ele foi registrar o desaparecimento de seu irmão. Um chamado regional foi registrado e a polícia de Tsinghua realizou uma força-tarefa com as delegacias das vilas aos arredores para iniciar uma busca pelos dois irmãos desaparecidos, iniciando as investigações oficialmente no dia 7 de maio daquele mesmo ano. Tio Yun era uma pessoa mais reservada, mantendo contato apenas com seus familiares e raramente interagindo com alguém de fora desse círculo social. Já Lao Liu era mais envolvido com a comunidade local, muito por conta de viver do comércio, já que era um fazendeiro, além de realizar alguns trabalhos paralelos, como um faz-tudo, e ao que tudo indica, ele também emprestava dinheiro de forma não ortodoxa, cobrando a juros posteriormente, o que lhe rendeu uma rede significativa de contatos em Tsinghua e aos arredores. Tendo isso em mente, os investigadores focaram sua atenção nos rastros de Lao Liu, já que eles acreditavam que haveria uma chance maior de encontrá-lo e que o desaparecimento dos dois tinha uma certa conexão. Os registros das chamadas do celular de Lao Liu foram obtidos e mostrou que ele ligava para muitas pessoas até o dia de seu desaparecimento. Com base nisso, eles acreditavam que Lao Liu não poderia ficar muito tempo longe de seus negócios e seja lá o que tenha acontecido, foi algo inesperado. Depois de uma análise mais aprofundada, as atenções dos policiais se voltaram para um número de telefone em específico, que Lao Liu havia ligado 2 vezes no dia 29. Os registros levaram até o nome de Su Wong, de 40 anos, médica e operadora de uma clínica particular no vilarejo. Su Wong nasceu em meados dos anos 70, em Ning'an, sendo irmã mais velha de 3 filhos. Wong sempre foi responsável do lar, já que seus pais eram trabalhadores agrícolas, então desde cedo ela era a figura de autoridade para os seus irmãos mais novos. Wong estudou medicina em 86, se matriculando na escola de saúde de Ning'an e trabalhando posteriormente como estagiária no segundo hospital popular da cidade. Nos anos 90, ela teria renunciado seu posto para se mudar para Tsinghua e abrir a sua própria clínica médica local. Em 94, ela se casou com seu namorado do ensino médio, porém sua família não gostou muito das suas escolhas, tanto amorosa quanto profissional, pois eles acreditavam que sua carreira em um hospital de renome estava mais que certa para decolar, devido às suas habilidades. Embora ela estivesse decidida de suas escolhas, o marido de Su Wong, pouco tempo depois que se casaram, atraiu com outras mulheres. Wong, quando descobriu, eventualmente foi atrás dos papéis para se divorciar, mas seus pais a convenceram de que essa decisão não seria muito certa, pois isso implicaria tanto na sua reputação quanto na honra da família. E sabemos que nas culturas orientais, a tradição e a honra são virtudes que valem mais do que a felicidade da pessoa em si. Passando o tempo, Wong engravidou e ela acreditou que o nascimento de um filho poderia trazer uma esperança para o seu casamento, o que infelizmente não foi o caso, já que o seu marido se tornou tão alheio na criação da filha quanto em seu relacionamento, deixando Wong criando a pequena sozinha. Conforme passou o tempo, o marido dela foi morar no sul da China, por conta de uma proposta de emprego que ele recebera. Tempos depois, Wong descobriu que além de ir para o outro lado do país sem ela, o cara começou uma vida nova, indo morar com outra pessoa e tendo tanto um filho com essa segunda esposa, o que encorajou Su Wong a pedir o divórcio definitivamente. Porém, sua clínica não trazia o resultado financeiro que ela esperava, o que trouxe para ela uma vida financeira um tanto quanto instável, cuidando da casa, da clínica e de 4 crianças sozinha, pois em determinado momento eles haviam adotado outras 3 crianças. 9 anos se passaram, Su vivia apenas com seus 4 filhos na casa de seus pais, que já eram falecidos na época em que tudo ocorreu. Su cuidava dos pequenos, porém aos finais de semana, seus filhos ficavam com seu ex-marido e ela tinha aquele tempo para si mesma. Os investigadores da força-tarefa foram até a casa de Su e, ao questionarem o motivo das ligações, ela alegou que em 2009 teria pego emprestado com Lao Liu e Tio Yun
cerca de 15 mil yuans no total, o que na época seria em torno de 3.820 reais, pois os seus filhos teriam adoecido e ela precisava pagar o tratamento deles. Porém, Su Wong alegou que já teria pago esse empréstimo e Lao Liu estava entrando em contato com ela para cobrar mais dinheiro a juros. Quando os investigadores sondaram os vizinhos e conhecidos de Su, esses afirmaram que ela tinha pego emprestado realmente o valor com Lao Liu, mas confirmaram também que Wong era uma pessoa de bom caráter. Depois desse acontecimento, os policiais foram realizar buscas aos arredores da vila, questionando os moradores se eles haviam visto algum veículo ou pessoa suspeita que não pertenciam ao local, mas as investigações não levaram a nada significativo. Então, no dia 10 de maio, uma irmã dos desaparecidos recebeu no seu celular um SMS um tanto quanto perturbador. Me deixe ser honesto com você. Eu matei nosso irmão mais velho por acidente. Eu disse que ia para Shandong para encontrar o filho dele, mas isso o deixou nervoso, pois ele não queria que nós nos aproximássemos do seu filho. Por que ele é assim? Naquele dia, eu estava bêbado e acabamos brigando. Ele se levantou, então eu o empurrei, talvez com força demais. Ele tropeçou e bateu a cabeça na moldura da porta. Quando eu fui olhar, ele não tinha pulso. Eu fiquei com medo, então cuidei do irmão mais velho, o levando na motocicleta. Eu estava com medo de ser pego, então fui embora. Os policiais rapidamente foram realizar buscas nas casas dos dois irmãos, para verificar se haviam evidências do que foi dito na mensagem. Mas o cenário de ambas as casas estava limpo de qualquer tipo de conflito. Luminol foi utilizado nas molduras das portas de ambas as casas, mas não haviam indícios de manchas vermelhas e as impressões digitais de um irmão não constava na casa do outro. Durante as investigações na casa de Lao Liu, os policiais encontraram guardado um valor de 3.000 yuans, cerca de R$780 em 2010, o que fez com que a declaração de fuga deixasse de fazer sentido. Tudo indicava que não havia sido Lao Liu a enviar aquela mensagem, e após um exame mais rigoroso, a certeza daquilo fez ainda menos sentido, já que Lao Liu não era totalmente alfabetizado. Geralmente, ele cometia erros de ortografia e pontuações, o que divergia da mensagem muito bem rebuscada enviada para sua irmã. Os policiais então ligaram para o número de Lao Liu, mas as chamadas caíam novamente direto na caixa postal, indicando que o aparelho havia sido desligado outra vez. Outros parentes e familiares passaram a receber mais mensagens de texto, com coisas como: eu matei meu irmão mais velho e estou me sentindo péssimo. Nunca mais irei voltar. Eu fiz isso sozinho e não tem nada a ver com mais ninguém. Os policiais, de maneira óbvia, acharam estranho o fato de tais mensagens surgirem justo pouco tempo depois de eles irem até Su Wong. Isso e o fato de quando comentaram com os familiares essa suspeita, um irmão de Lao Liu disse a eles que, quando bêbado, Lao Liu lhe confidenciou que se, caso ele morresse, a culpa seria de Su Wong. No dia 19 de maio de 2010, a polícia então retornou para a casa de Wong a fim de interrogá-la com mais afinco. Ela sempre respondia os questionamentos dos investigadores com calma e de maneira objetiva, mas quando perguntaram se na casa havia um porão, Wong entrou em pânico, ficando visivelmente nervosa e negou ter tal cômodo na casa. Na província de Jiangsu, é praticamente impossível uma residência não ter um porão, pois durante o inverno o frio é rigoroso, e por se tratar de uma área rural, as pessoas tinham como de costume estocar alimentos e legumes devido à baixa da colheita. Tendo isso em vista, a polícia duvidou da afirmativa de Wong, começando a procurar aos arredores da casa, até que encontraram uma escotilha para o porão embaixo de um monte de ervas daninhas. Eles souberam que haviam encontrado algo, pois ao abrirem a escotilha, o cheiro fétido que subiu deixou evidente que ali não estavam sendo armazenados legumes ou verduras. De cima, podia ser visto sacolas plásticas vazias, dejetos humanos e roupas sujas. Wong, desesperada, correu para tentar impedir os policiais de investigar lá dentro. Porém, ela foi impedida de se aproximar. Um policial encontrou um ancinho no chão e quando cutucou lá embaixo com a ferramenta, ao cavucar, trouxe à tona 2 lençóis embaixo daquela sujeira, o que fez o cheiro pútrido ficar ainda mais evidente. O policial teve que descer até lá para continuar a investigação. E como suspeitavam, a polícia encontrou enrolados nos lençóis 2 pessoas desencarnadas. Aqueles eram de fato Liu Qiuyun e Liu Lao Liu,
que, embora em um estado já avançado, puderam ser reconhecidos. Foi dada a voz de prisão para Su Wong já imediatamente após a descoberta, e logo a notícia se espalhou por todo o vilarejo de Tsinghua, o que levou as pessoas a ficarem abismadas, não querendo acreditar naquela situação. O exame forense revelou que ambos os irmãos foram desvividos sob esganadura. Após ser interrogada, Wong confessou que havia sido ela a mente por trás daquilo tudo. Segundo a sua confissão, Wong relatou que, devido ao empréstimo com Lao Liu e Chiu Yun, os irmãos a visitavam regularmente, tanto em casa quanto na clínica em que ela trabalhava. Segundo ela, ambos os irmãos se recusavam a receber o pagamento em dinheiro, a obrigando a fazer favores obscenos e a agredindo de maneira íntima. Se vendo dia após dia infeliz, triste e miserável com a situação, Wong disse à polícia que aquele foi um meio desesperado que ela encontrou para se livrar daquilo tudo. De acordo com os relatos de alguns moradores locais, Chiu Yun havia se apaixonado por uma mulher de um vilarejo vizinho e estava planejando se mudar e casar com tal pessoa. Tais relatos batem com a confissão de Su Wong, que havia dito que no dia 22 de abril, Chiu Yun a procurou dizendo que não iria mais forçá-la a fazer favores íntimos, contanto que Su o pagasse o valor integral do empréstimo, inclusive com os juros. No dia 26 daquele mês, ela teria chamado Chiu Yun até sua casa para que ela pudesse o pagar. Porém, antes dele chegar, Wong teria feito ali de forma caseira e com as habilidades que ela continha de medicina, 2 comprimidos potentes para dormir. Quando Chiu Yun chegou em sua casa, ela teria mentido e dito para ele tomar aqueles 2 comprimidos, pois aquilo seria um potente azulzinho que vocês sabem muito bem para que serve, a fim de uma despedida. Chiu Yun teria tomado, e quando ele desmaiou, Wong teria ceifado sua vida com o auxílio de uma ferramenta feita com cânhamo, o enrolando em um lençol e jogando o poço adentro. Depois de 3 dias, ela teria usado a mesma tática com Lao Liu. Os policiais levaram em consideração sua confissão, tendo em vista toda a configuração encontrada no quintal de Su Wong. Só que esse caso, embora tenha dado um desfecho aos irmãos desaparecidos, ainda não teria chego ao seu fim. Os policiais acharam estranho tamanha escatologia encontrada no porão para apenas 2 pessoas, sem contar os sacos plásticos e as roupas, que além de desconexas, aparentavam serem mais antigas. Ao procurarem por mais evidências durante a coleta dos resíduos no porão, como a arma do crime, eles encontraram nada mais, nada menos que outra pessoa desencarnada, já sendo apenas ossos. Em uma análise superficial, foi descoberto que a pessoa seria uma mulher, e ao coletarem amostras de DNA, os policiais compararam com registros de pessoas desaparecidas tanto na vila de Tsinghua quanto nas vilas aos arredores, até chegarem ao nome de Li Shuiyin, cunhada de Su Wong. As fontes nesse ponto são verdadeiramente escassas. O que se tem são discussões em fóruns locais da internet, dizendo a respeito da confissão de Su Wong sobre o assassinato de sua cunhada. Então, de maneira extraoficial, o que é dito a respeito de Li Shuiyin é que Su Wong havia descoberto que sua cunhada mantinha um caso com um outro homem, desrespeitando a imagem de seu irmão e manchando a honra de sua família. Tudo o que ela teria ouvido seriam rumores entre conhecidos da família, mas isso foi suficiente para ela utilizar de um modo similar com o que fez anos depois com os irmãos Liu, utilizando desganadura e escondendo o corpo de Shuiyin no porão da casa. Relatos sugerem que ela, assim como fez com as mensagens de texto, teria escrito uma carta em nome de sua cunhada, dizendo que ela estava indo embora com um conhecido para trabalhar. Como a questão do relacionamento extraconjugal estava sendo dito de boca em boca e ela era uma adulta e estava meio que fugindo por conta própria, isso impediu que as autoridades fizessem buscas em relação ao seu desaparecimento. Tal ocorrido teria acontecido em meados de 2001. Wong revelou também que em meados de fevereiro de 2003, sua irmã teria passado um tempo com ela e acabou desabafando de que seu marido e ela teriam discutido por algo irrelevante e Bing Tao, gente, eu não vou conseguir falar direito esses nomes, e Bing Tao acabou utilizando da força com ela, a machucando, o que fez com que sua irmã estivesse pensando em divórcio. Eventualmente, Bing Tao teria ido até o vilarejo à procura de sua esposa, e ao chegar na casa de Wong, a mesma disse para sua irmã se esconder. Bing Tao teria dito que sabia que a irmã de Wong estava lá, e queria que ela fosse embora com ele.
Wong, por sua vez, vendo que o homem estava violento, alcançou uma garrafa de cerveja e vocês já devem imaginar o que aconteceu. Atingido na têmpora, Bingtao teria perdido bastante líquido vermelho, até que depois de 10 minutos esturricou no chão e ficou imóvel. Segundo seu depoimento, Wong teria ligado para o seu pai, explicando a situação, e o mesmo não teria culpado pelo que aconteceu, garantindo que cuidaria de todo o resto. Segundo as palavras dela, seu pai, um homem de uma idade já avançada e que devemos lembrar que na época de sua confissão já não estava mais entre os vivos para se defender, teria arrastado Bingtao, já desencarnado, até um trator velho que ficava nas mediações do terreno e feito do trator uma fogueira, cobrindo tudo com galhos e ervas daninhas ressecadas, utilizando de combustível para acelerar o processo. Wong, por sua vez, teria utilizado o celular de Bingtao para enviar mensagens de texto aos seus familiares, dizendo que ele havia ido trabalhar no sul da China e não voltaria até ganhar dinheiro suficiente para melhorar sua vida financeira. Isso colou tanto que 7 anos se passaram e ninguém havia tido a preocupação de procurar por Bingtao, nem denunciá-lo como desaparecido. Para encobrir toda a situação que estava escondida no porão da casa, Wong passou a descartar qualquer lixo orgânico lá dentro, assim como dejetos, enterrando tudo naquela podridão a fim de disfarçar o processo de desencarne. A localização de Bingtao, porém, permanece desconhecida até os dias atuais, já que, segundo Wong, ela não sabia para onde seu pai o havia levado, e o mesmo havia partido dessa em 2008. Não fosse o fato do desaparecimento dos irmãos Liu, Wong estaria ainda impune até os dias atuais. É fato que, inicialmente, a polícia não levou tanto em consideração o caso de Chiu Yun, mas como seu irmão mais novo desaparecera em questões similares em pouco tempo, tudo resultou nessa descoberta dantesca, dizendo o mínimo, sobre o quão distorcida e horrenda pode se tornar a mente de uma pessoa. Após a repercussão local do caso, muitas pessoas tomaram simpatia para com Su Wong, esperando que ela recebesse uma pena branda. Mas a própria Wong parecia almejar a pena capital, dizendo para os veículos de notícia que não aguentaria todos a olhando e sabendo o que ela fez, o que mostra que ela não tinha nenhum remorso por suas ações, mas estava frustrada por ter sido pega e o que a sociedade pensaria dela a respeito. Querendo ou não, aquelas pessoas ao seu redor receberam o julgamento de Wong do que era certo e errado. Su Wong fora para eles juiz e carrasco, sem contar que, tanto para os seus cunhados, quanto para os irmãos Liu, sendo verdade ou não, tudo que temos é o depoimento de Su Wong, e desencarnados não falam, nem se defendem. Em janeiro de 2011, Su Wong fora julgada e rapidamente considerada culpada. Sem tentativas de defesa por escolha dela, Wong confessou seus crimes e não expressou remorso algum, incitando inclusive em seu discurso que queria a pena capital. A única coisa que ela demonstrou preocupação foi o destino de seus filhos após isso tudo chegar à sua conclusão. O tribunal da cidade de Mudanjiang e a província de Heilongjiang atendeu aos seus pedidos e Su Wong fora condenada, tendo a pena aplicada em 10 de fevereiro de 2012. Encerrando assim esse caso. Não se tem registros oficiais ou extraoficiais do paradeiro de seus filhos após todos os fatos. E do mais é isso. Esse é um caso que me deixou muito perplexo no que diz respeito a como vai se desenrolando todos os fatos, né? E cada teia dessa rede vai mostrando outra sujeira escondida, não querendo fazer piada com a situação, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Como foi sendo revelado
todas as coisas que ela foi fazendo no decorrer da vida dela, né, da Su Wong, e o que de fato havia levado ela a ter esse impulso, né, de levar ali a vida das pessoas, né, ceifar a vida das pessoas. Eu não tenho muito mais o que dizer, né, muito obrigado a todos por estarem até aqui. Se você chegou até o final do vídeo, não é inscrito do canal ainda, por favor, se inscreva, me ajuda aí a bater essa meta de 300 inscritos até a metade do ano, né, até junho. Deixa o gostei no vídeo, deixa o hype se tiver disponível, comenta aqui embaixo o que você acha a respeito desse caso bizarro. Eu achei, assim, um plot twist tamanho. Fiquem todos com as bênçãos de Jah e tchau.